paz esteja na tua casa. Hoje estamos novamente reunidos para estudarmos mais uma vez a palavra, dessa vez para descobrirmos quando ia começar a obra de purificação do santuário celestial. Apenas relembrando, no estudo anterior, vimos que Jesus é o nosso intercessor, que está realizando um trabalho ministerial no santuário do céu, um edifício com 2 compartimentos, o primeiro chamado lugar santo e o segundo no lugar santíssimo. Nós vimos que Jesus, ali estando, intercede por nós continuamente, mas que esta obra chegaria ao final. E justamente o período final desta obra é aquele no qual ele realiza a purificação do santuário. Hoje vamos entender a profecia que apontava o tempo do início desta obra de purificação. Mas antes disso, vamos orar para pedir a Deus que nos dê sabedoria a fim de compreendermos a Escritura Sagrada. Vamos fechar os olhos? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem se dignado a entregar a revelação de todo o teu plano, a fim de que nós, pelo conhecimento, venhamos a ser salvos. Pedimos que agora fale conosco, que o Senhor ilumine a nossa mente, nos faça compreender, para que estejamos, Senhor, unidos a Ti pela fé. Que o Senhor Jesus seja o nosso assistente, que o Teu Espírito Santo capacite a cada um de nós. E assim, ao final do estudo, ó Pai, estejamos mais próximos de Ti. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tempo apontado para o início da obra de purificação do santuário, ele é declarado no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Convido você a ler. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Após um período de 2.300 tardes e manhãs, iniciar-se-ia a purificação do santuário. Agora, o que ele significa? A expressão tarde e manhã nós a encontramos no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 1 e o versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Portanto, uma tarde mais uma manhã, somadas, nos dão como resultado um dia de 24 horas. A profecia apresenta um período de 2.300 tardes e manhãs. Portanto, entendemos a partir dali 2.300 dias. Ocorre que, em profecia, o período de um dia também pode significar um ano, conforme nós leremos agora em Números, capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Portanto, os 2.300 dias também podem equivaler a 2.300 anos, o que é o caso no cumprimento passado desta profecia, conforme nós estaremos estudando hoje. Aquela profecia dada pelo anjo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ela foi entregue naquela ocasião, e mais tarde, o mesmo anjo foi enviado para explicá-la ao profeta. O relato dessa explicação nós a encontramos em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20. Te convido a abrir. Estando eu ainda falando, diz o profeta Daniel, e orando
e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anjo, atendendo uma oração de Daniel, chegou até ele com a ordem do céu de explicar o significado da profecia, o que ele fez da forma que lemos. Em meio a esta explicação, ele entregou qual seria o ponto de partida da contagem deste período que ele indicou. Ele disse que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel. Contando que cada semana tem 7 dias, 70 semanas correspondem a 490 dias. E uma vez que, nesta profecia, os dias correspondem a anos, como já comentamos, temos que este período é de 490 anos. O anjo não falou se ele estaria ao princípio, no meio ou ao final do período. Portanto, a conclusão única a qual se chega é que ele corresponde ao princípio da contagem. Assim sendo, são os primeiros 490 anos de um total de 2.300. O anjo diz que o ponto de partida seria desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Uma ordem ou um decreto que teria estes dois conteúdos. Primeiro, ordenando restaurar. Restaurar tem a ver com o governo, e reedificar com o edifício, com a cidade em si, a sua estrutura. Esta ordem nós a encontramos no livro de Esdras, capítulo 7, e vamos lê-la agora. Esdras 7, verso 13. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia,
com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Verso 20: e o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. Nesta parte do decreto, nós vemos uma ordem para que se completasse a ornamentação do santuário. O santuário era um edifício, o mais importante, da cidade de Jerusalém. Portanto, trata-se de um decreto para a reconstrução de Jerusalém. E além de conter a ordem de reconstrução, que tem a ver com reedificação, ele também tem um segundo elemento predito pelo anjo. O anjo tinha dito que a ordem deveria ser para reedificar e também para restaurar o governo. E isso nós vemos nos versos 25 e 26 de Esdras 7. Vamos ler. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Claramente, este decreto concede a autorização para que haja um governo autônomo em Jerusalém. Tanto que Esdras recebeu a autoridade de até aplicar a sentença de morte, se ele entender que é necessário, ao analisar os mandamentos de Deus. Ou seja, o povo teria liberdade de novamente se governar segundo as leis de Deus, como fora a princípio, quando Deus estabeleceu o povo naquela terra. Posto isso, sabemos que este decreto é o marco do ponto de partida de contagem, tanto dos 490 anos, que é o período inicial declarado pelo anjo, quanto do período maior de 2.300 dias, ou dias-ano. Este decreto foi emitido em 458 e entrou em vigência em 457 depois de Cristo, quando Esdras já estava em Jerusalém. Portanto, é a partir daí que inicia-se a contagem. Voltando a Daniel capítulo 9, na explicação do anjo, nós temos que no verso 25, ele destaca, dentre esse período de 70 semanas, ou 490 anos, destaca um último período de 7 anos, ou a última semana, conforme se conclui a partir da leitura. Nós vamos ler novamente o verso, só para ficar mais fácil a compreensão. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele fala que desde o decreto deveria se contar um período que somava 7 semanas com 62. 7 mais 62 nos dá 69 semanas. Contando que cada semana tem 7 dias, nós temos 483 anos. E agora uma observação. O período total que o anjo indicou eram 70 semanas, mas aqui ele fala de 69, então fica faltando uma. Portanto, esta contagem, que o anjo coloca aqui, ela vai nos levar até o início da última semana. Colocando isso agora na contagem de datas ou de anos e apresentando em forma de gráfico. No ano de 457, foi emitido o decreto e iniciou-se a contagem. 483 anos mais tarde, nos levam a 26, porém deve-se se lembrar que
não existe o ano 0 na linha do tempo. Então você chega até o ano 1 antes de Cristo e dali passa para o ano 1 depois de Cristo. E considerando isso, você acaba empurrando, por assim dizer, um ano para frente. Então, em lugar do ano 26, vai ser ano 27. De forma simples, apresentando já no gráfico, nós temos decreto de Artaxerxes no ano 457 a.C., e então contam-se 69 semanas, que são 483 anos, que nos levam até o ano 27. A Bíblia, na sua versão Almeida, revista e atualizada, na passagem de Daniel 9, verso 25, ele fala assim: até ao ungido, em vez de falar até ao príncipe. Então ele diz: até ao ungido 7 semanas e 62 semanas. E isso nos dá uma luz para entendermos o que deveria acontecer ao final deste período, ou seja, no início desta última semana. Porque a unção, segundo a Bíblia ensina, se fazia por meio do derramamento do óleo, que representava o Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia está apontando para um tempo em que o ungido seria ungido, ou seja, o Messias seria ungido. Na versão que lemos aqui, fala do príncipe. Quem é o príncipe do céu? Jesus. E de fato isso aconteceu. Conforme nós vemos, a Bíblia registra inclusive este evento no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus foi batizado no ano 27, exatamente como predito pela profecia. Portanto, estamos com a interpretação correta. O Messias foi ungido no início da última semana de contagem, no ano 27. Voltando a Daniel, capítulo 9, no versículo 27, nós lemos que ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, os sacrifícios eram realizados no santuário hebreu. Quando a Bíblia diz que ele faria cessar os sacrifícios, quer dizer que, de alguma maneira, aqueles sacrifícios não mais seriam aceitos por Deus e cessaria o seu significado na terra. E de fato isso se comprova. 3 anos e meio depois de Jesus iniciar o seu ministério, após o seu batismo, Jesus foi morto na cruz do Calvário. E quando ele morreu, a Bíblia diz que uma mão invisível rasgou justamente aquela cortina onde eram colocados as porções de sangue, contendo simbolicamente os pecados do povo. Nós vamos ler isso em Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Deus enviou um anjo para que rasgasse o véu de alto a baixo. Ora, era aquele véu no qual se aspergia o sangue com os pecados. Quando aquele véu foi rasgado, Deus deu, para quem tivesse condições de entender, o sinal de que não mais aceitaria o serviço daquele santuário. E por quê? Isso nós já estudamos no estudo anterior. Porque Jesus se tornaria o verdadeiro sacerdote, aquele sem pecado. Desde que Deus havia estabelecido o santuário na época de Moisés, muitos homens se sucederam uns aos outros neste ofício, no ofício de sumo sacerdote, que era o chefe, o principal dos sacerdotes, ou mesmo no ofício do sacerdote comum. Todos eles trabalhavam no serviço do templo, mas eram impedidos pela morte de continuar. Porém, ali estava um que
uma vez tendo morrido, foi ressuscitado e vive para sempre o Senhor Jesus. Por isso ele foi nomeado sacerdote eternamente. Ou seja, um sacerdote que jamais deixaria o seu lugar para outro o substituir. Voltando a Daniel capítulo 9, verso 27, a Bíblia diz que ele firmaria um concerto com muitos por uma semana. Está falando da última semana das 70. Nós já fomos até a metade dela, onde vimos que Jesus morreu. Jesus iniciou seu ministério no ano 27. Meia semana profética equivale a 3 dias e meio proféticos, ou 3 anos e meio. Do ano 27, 3 anos e meio, vamos nos levar ao ano 31, que foi quando Cristo morreu. Mas ao fim da semana, outro evento teria lugar, porque encerrar-se-ia o período que Deus deu para o povo de Israel, como povo escolhido de Deus. Em Daniel ainda, capítulo 9, e no versículo 24, ele tinha dito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O final desta última semana, ele se daria no ano 34. Nós vamos pôr em gráfico para você na tela. A última semana inicia-se no ano 27. Ela tem 7 anos, então 27. Mais 7 nos levam a 34. No ano 34, o povo de Israel deixaria de ser o povo escolhido de Deus. Mas por quê? Será que Deus meramente se cansaria deles? Nós veremos que não. Há uma razão para isso. A razão é que o povo não quis mais que o Filho de Deus fosse o que reinasse sobre eles ou o seu intercessor. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 7, ali está o registro, no versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Esse era Estevão, um pregador do Evangelho, que tinha uma visão de Deus naquele momento. Mas, continua o texto, eles gritaram com grande voz, estes são os judeus, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Estevão pregava o Senhor Jesus como Messias, mas os judeus não o quiseram ouvir. E não apenas a ele, expulsaram de Jerusalém a todos os que eles encontravam, que confessavam o Senhor Jesus como Salvador ou anunciavam o seu nome. E expulsando, fizeram com que esses discípulos do Senhor fossem por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, a luz que deveria estar ali entre eles, eles mesmos a expulsaram. E ela foi levada, esta luz que era o conhecimento do Senhor Jesus como nosso Salvador, esta luz foi levada aos diferentes cantos da terra por aqueles que foram perseguidos pelos judeus. Portanto, terminou-se o tempo em que os judeus eram, ou os israelitas eram, o povo escolhido, o único depositário das verdades dado. E por quê? Porque eles não quiseram ser, porque eles expulsaram os mensageiros. Então, a profecia meramente apontava algo que Deus viu iria acontecer, não por iniciativa de Deus, mas
por rebeldia do homem. Mas Deus reverteu este triste evento em bênção. Por quê? Por meio desta rejeição, o Evangelho mais rapidamente chegou a todo mundo. De qualquer forma, ele chegaria porque era o plano de Deus. Mas com muito maior proveito para os judeus, se tivessem aceitado o Senhor Jesus. Pena que não o fizeram. Mas ainda assim, a profecia se cumpriu. Agora, voltando ao contexto mais amplo, nós devemos nos recordar do que a profecia dizia ao princípio, em Daniel capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A profecia apontava a época em que Jesus iniciaria a purificação do santuário celestial. E agora temos todos os elementos para conseguir entendê-lo. Vamos apresentar o gráfico. A profecia inicia sua contagem no decreto de Artaxerxes. Dali, 69 semanas nos levam ao momento em que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Uma semana mais tarde, ou 7 anos mais tarde, nos leva ao ano 34, quando Estevão foi morto. E completando o período de 2.300 anos, nós chegamos em 1844. Conforme a profecia, seria ali que Jesus iniciaria a obra da expiação. Especificamente, Jesus iniciou esta obra numa data, foi no dia 22 de outubro, que coincide com a festa de expiação que Deus ensinou ao seu povo comemorar, conforme está escrito no livro de Levítico, capítulo 23, versos 29 a 32. Portanto, desde 1844, Jesus está no céu, realizando a obra de purificação do santuário, a última que ele faria antes de vir à terra. Não temos tempo a perder. Temos de estar preparados, porque está em jogo a salvação das nossas almas. Quer você estar preparado neste tempo de expiação que se iniciou há tanto tempo, antes que Jesus o finalize? Se este é o teu desejo, quero orar por você agora. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, quero pedir agora por esta alma que tomou a decisão, que quer, Senhor, apropriar-se dos méritos do Senhor Jesus, como seu único Salvador, como seu sumo sacerdote, como aquele que hoje está realizando a purificação dos pecados. Ó Senhor, abençoe esta pessoa, fala com ela agora, derrama o teu Espírito sobre ela, capacita a prestar obediência a Ti, porque é só por meio do Teu poder que nós podemos. E continue guiando-a, ó Pai, guiando-a no caminho do aprendizado da verdade. Te agradecemos pela Tua revelação e pedimos que continues conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje, vimos que Jesus está realizando a obra de expiação, a última no santuário celestial, antes de voltar à terra e buscar o seu povo fiel e obediente. Agora, como cooperamos com esta obra dele? Como cooperamos para que nós tenhamos as nossas almas salvas? Isso nós vamos ver no próximo estudo. Convido você para seguir conosco nesta série. Vamos aprender mais da verdade inspirada que foi entregue nos últimos dias para o povo de Deus. Até lá. Deus abençoe.